Oi, tudo bom? Esse negócio aqui é uma coisa doida, porque não tem nenhuma informação dizendo para a pessoa, você já está no ar e tal. Eu hoje estou aqui, parece que eu estou virando um profissional desse negócio, né? Para conversar com a Sol, que o nome dela, na verdade, é Jéssica Cristina Miranda Santos. Ela é candidata pelo PSOL à vereança do Rio de Janeiro. Ela é atriz, mas eu não conheço ela. Vou conhecer ela agora, junto com uma opção de gente, provavelmente. Fico aqui esperando ela... Deixa eu ver se ela já quer entrar. Ela ainda não entrou. É isso. Eu tenho tido gosto em... Não partiu de mim essa história de fazer esse troço. Foi gente que... Acho que foi o Ciro, do PSTU, que me perguntou se eu teria uma conversa assim pública com ele e tal. E eu disse que sim. E aí depois disso algumas pessoas me pediram também. Eu achei bom, porque eu me preocupo muito em formar uma boa Câmara de Vereadores, porque tenho essa convicção de que a gente pensar apenas no prefeito, ou no governador, ou no presidente da República é muito ruim, porque o país não é governado apenas pelo executivo, muito pelo contrário, o país é muito governado pelos vereadores, pelos deputados estaduais, federais, e a gente só pensa, né, no... Cadê ela? A gente só pensa no cargo executivo. E aí eu fico com vontade de conversar com as pessoas que são candidatas a vereadores, até porque se não tiver boas pessoas lá, se boas pessoas não se interessarem... Eu sou contra a política profissional, mas enfim, até que isso se resolva, se boas pessoas não se interessarem em participar da política, apenas mais pessoas vão se interessar, porque é muito bom ganhar dinheiro lá, né? Então, os bandidos, as pessoas corruptas, as pessoas ruins ocupam os cargos e a gente fica eternamente refém dessas pessoas. Então, eu acho importantíssimo que pessoas boas, pessoas honestas, das mais diferentes correntes ideológicas se candidatem e a gente saiba escolher pessoas principalmente boas, pessoas que têm uma verdadeira intenção de fazer algo pelo bem coletivo e não apenas resolver sua vida particular, que é o que eu mais vejo aí. Então, essa é a minha intenção e é por isso que eu tenho... Eu fico vendo se ela já me pediu para entrar. Acho que ela vai pedir, né? Alguma hora, né? Aí, é isso. Será que tem mais gente que já pediu para entrar? Pedro, me nota aqui. Mas como assim? Por quanto tempo elas não se corrompem? Boa pergunta. Mas, de todo modo, há pessoas que não se corrompem. Eu não sou totalmente cético, não. Eu acho que há alguma coisa de muito errado no próprio sistema, né? Na própria maneira como isso tudo está organizado. Mas eu acredito que existam pessoas que não... tá aqui, Sol de Fato. Ela estava aqui há um tempão. Meu Deus. Espera lá. Isso é muito isso, cara. Agora ela está assim. Você... Tudo bem, Sol? Tudo bem, querido? Você já estava aqui há um tempão, né? Tava aqui te ouvindo. Pois é, mas é porque eu tenho muita inabilidade com essa máquina, então eu nunca sei bem. Aí fiquei te procurando, aí tem um negócio lá para ver todo mundo, aí que eu vi que você já estava. Peço desculpas, aí só agora que eu te Não, não precisa chamei. pedir Porque eu desculpa também não, tá tudo bem. eu não tenho nada para falar aqui. Quem tem para falar é você. Eu só estou aqui para te ouvir. Então, como é que você entrou nessa de tentar ser vereadora? Conta para mim, que eu estava falando da importância de pessoas legais se interessarem por isso. Tá. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá me ouvindo bem? É porque a gente parou a panfletagem para fazer aqui a live. Você tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Parece que você está com a voz um pouco abafada, mas como eu estou Vou, muito tent... longe, também não sei se é a internet ou se você pode aumentar um pouco o teu volume do Vou tentar falar aqui então. Aí já Peraí. ficou bom. É isso Foi? aí. Ah, perfeito.
Você estava na rua, né? Tava panfletando. Eleições estão É, chegando, a rua não para. imagino. É uma batalha, né, amiga? Mas É uma então, batalha. Pedro, você perguntou Diga. por que que eu decidi entrar para a política, né? Como é que foi É, isso? como é que isso aconteceu? Então, eu sou atriz, sou produtora, sou mãe, sou educadora também. E eu sempre trabalhei como militante das artes, né? Entendendo aí que, para além de nós que somos artistas, tem uma rede grande de profissionais que geralmente são invisibilizados, tanto pela sociedade quanto pelo poder público institucional. Então, a ideia de vir para a política foi para que, de fato, a gente tivesse os nossos corpos enquanto artistas, produtores, enquanto fazedores das artes, pautando políticas públicas para a gente, né? O Rio de Janeiro tem uma construção aí que, de fato, precisa de uma ampliação de políticas públicas para as artes, porque na nossa historicidade, né, temos aí algumas propostas de fomento, mas a gente não tem uma lei específica, por exemplo, para que nós não venhamos a ser apêndices ou de representantes ou de calendários comemorativos, né? Então, de fato, a gente entrou, e quando eu falo a gente é porque é uma candidatura feita por muitas mãos, muitas pernas, muitos corações. Então, é para a gente pautar a partir dos nossos corpos artistas. Agora eu fiquei sem te ouvir, não sei se todo mundo está te ouvindo. Voltou, né? Fala aí alguma coisa. Voltou. Ah, tá. Não, eu achei legal isso que você falou, porque eu vivi muito isso assim na minha própria vida, sabe? Assim, eu fui ator de teatro, comecei a vida trabalhando no teatro, e eu trabalhava na televisão desde muito novo, mas apenas como escritor. Então eu não era conhecido, aquela coisa que a televisão faz com a pessoa, né? Que a pessoa fica nacionalmente conhecida. Infelizmente, para a sociedade, parece que artista é só quem trabalha na televisão. E quem faz teatro, quem trabalha em outros lugares, a sociedade não considera muito artista e a pessoa fica realmente muito invisibilizada. E como a televisão é um lugar muito rico, quando você vai trabalhar na televisão, você acaba ganhando algum dinheiro. Tem mais chance de você ganhar dinheiro na televisão, talvez, do que no teatro. Aí também fica essa coisa que os artistas são pessoas ricas, que os artistas são... Todos eles moram naquelas coberturas, todos andam de jatinho. E meus colegas também muitas vezes corroboram com essa visão muito deturpada, dando entrevistas para essas revistas que vendem vida particular, e todo mundo mantendo uma pose. E não é verdade nada disso, né? A verdade é que a grande maioria dos atores, das atrizes brasileiras, são pessoas que vivem do teatro com muita dificuldade, com dinheiro muito apertado, com dinheiro muito curto. Então, quando você fala de uma política cultural que implica em dinheiro público, acho muito importante esclarecer que esse dinheiro se volta para pessoas que estão trabalhando para um público que também não pode pagar. A subvenção não é para enriquecer artistas, é para enriquecer a vida cultural, independente de algumas pessoas terem feito mau uso eventual de alguma lei de incentivo. Mas a intenção não é essa. Artistas não são pessoas famosas da TV. Esses são celebridades. Esse negócio aí que chama celebridade. Aí queria perguntar isso para você. Como é que o pessoal e vocês encaminham essa questão de que a arte esteja ao alcance das pessoas pelo bem das pessoas? O que, inevitavelmente, é um bem também para o artista. Mas não é por essa razão que a gente vai atrás de incentivos fiscais. Sim, então eu acho que essa é uma discussão que você traz, é super importante, porque de fato a gente vive uma romantização, né, relacionada às artes, relacionada à cultura, e é realmente nós somos trabalhadores, né, nós também investimos, também pesquisamos, nos debruçamos para uma construção efetiva, porque de fato damos um serviço para a sociedade, né, oferecemos um serviço para a sociedade. Então eu acho que ter esse entendimento de que, para além dos artistas que têm, enfim, essa relação que parte muito da televisão, que parte muito dos canais midiáticos, entender que nós estamos aí trabalhando em outras articulações, em outras possibilidades, sobretudo nas ruas, eu acho que é, de fato, um debate que a gente precisa ter para ontem. Eu fico muito feliz, assim, de ser uma candidatura com uma agenda prioritária em cultura e ter o apoio do partido. O pessoal, para além de mim, também está vindo com outras candidaturas que pautam a cultura. Queria ressaltar aqui a Andrea Bach, que é uma menina que faz slam, o Wesley, que é um menino da
Zona Oeste, que também vem pautando cultura aí fortemente. A Thaís também, que é da Zona Norte, Thaís Ferreira. Então, assim, o pessoal está fazendo uma construção que é muito importante para a gente, que é o entendimento junto com a sociedade de que cultura é uma agenda prioritária e que já que não temos hierarquias de direitos na Constituição, então devemos sim pautar educação, segurança, saúde, cultura com as mesmas responsabilidades e com as mesmas prioridades, né? Então, o pessoal faz uma construção muito bonita no partido, tem um projeto cultural muito importante também para a cidade e é um partido que vem também aí ampliando as possibilidades de discussão, ampliando também o seu entendimento junto com a gente, né, que constrói esse partido e que vem pautando essas agendas, entendendo que a cultura ela é muito ampla. Então, eu acho que tem uma coisa também, Pedro, que é para além das artes, para além de nós que somos trabalhadores, tem a questão da cultura como o entendimento das nossas relações sociais. Cultura também está ligada à manutenção das tradições, está ligada aos movimentos que a gente faz nas nossas comunidades, nos nossos bairros, está ligado com as nossas manifestações. Então, cultura está articulada com a sociedade de maneira geral, né? Acho que a pandemia aí evidenciou o quanto que a cultura também é importante para a saúde mental. Então, embora há pessoas que não sejam da cultura especificamente, que não sejam impactadas diretamente por ela, são impactadas indiretamente, né? E a gente está aqui no Vidigal e a gente subiu de mototáxi. Óbvio, né? Eu sou de uma favela que se chama Cinco Bocas, em Braz de Pina, e o transporte alternativo é uma articulação para a gente muito importante nessa questão da mobilidade, nesse direito aos nossos espaços geralmente marginalizados. Tua favela é plana ou é morro? A minha favela é plana, mas ela... Plana, mas aí ela só é próxima... de moto no Vidigal tem que ser moto. Muito mas eu fiquei a parte da minha adolescência na Cidade Alta, que aí é um morro também. Uhum. Então, e também nos meus 18, eu tenho 30 anos hoje. Nos meus 18, 17, 19 anos, eu fiz parte aqui do Afro em Nós também, trabalhando a pauta da cultura popular. Então, enfim, é só para dizer que eu estava conversando com o Thiago, que é um mototaxista que me trouxe até aqui, eu estou no Mirante. Ele estava falando o quanto que a cultura impacta assim, na vida dele também, né? O quanto que, de fato, essa articulação, os eventos, estão articulados com outros profissionais, com outros ofícios, os ambulantes, a galera que trabalha nesses espaços de entretenimento, né? Os garçons, a galera que trabalha com economia criativa em torno das rodas de samba. Então, é uma discussão grande. Isso é muito legal que você está falando, que a grande tristeza da minha vida foi nunca ter conseguido resolver uma equação, que era ganhar dinheiro com teatro e, ao mesmo tempo, ter no meu teatro um público que pudesse pagar o preço baixo. Quer dizer, eu queria cobrar R$10 e, ao mesmo tempo, eu queria ganhar dinheiro, porque eu queria viver do teatro. Porque se eu não conseguisse viver do teatro, eu tinha que continuar trabalhando na televisão. E durante muito tempo eu tive menos liberdade na televisão do que eu tive no teatro. E eu ficava com esse problema ético, sabe? Assim, eu fazia teatro em palcos pela qualidade do prédio, pela qualidade do lugar, era caro. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que mesmo o meu ingresso, eu nunca cobrei o ingresso mais caro que havia. Eu cobrava ali, na média. Até porque o teatro... ele também palpita no preço do ingresso, não era uma decisão só minha. Mas mesmo com essa dificuldade, o ingresso às vezes é R$50. Quantas vezes, assim, mas de me levar às lágrimas, sabe? Iam pessoas que vinham do subúrbio para ver a peça. Pessoa que juntava o dinheiro 6 meses para comprar 2 ingressos. Vinha um casal comemorar um aniversário de casamento. Vinha uma família trazer uma senhora que era aniversário da avó. E eu ficava tão feliz, sabe, do meu teatro chegar nas pessoas. Mas sem o apoio público, sem uma estrutura pública, é muito difícil para o artista sozinho enfrentar todas as adversidades. Há quem consiga, com muito mais méritos do que eu, como o grupo Tá na Rua, por exemplo, do meu mestre Amir Haddad, que faz teatro na rua, né? Mas mesmo o Amir, ele poderia ter feito muito mais pelo povo brasileiro se o poder público tivesse dado alguma atenção ao teatro dele. Aqui na Europa, onde eu estou compartilhando a vida, eu moro aqui, moro aí no Brasil há muito tempo, existe muito, 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 muito dinheiro público nas atividades comerciais da cultura. Eu digo comerciais porque é um dinheiro que é posto para que haja comércio de bens
culturais. Eu estou insistindo aqui, querida, porque o bolsonarismo atacou tanto a ideia de uma arte pública, de uma arte financiada pelo poder público, que nós temos que explicar para as pessoas que nós realmente não somos um bando de desonestos querendo enriquecer e comprar coberturas na zona sul do Rio de Janeiro. Nós somos pessoas interessadas em construir uma sociedade melhor, o que não quer dizer que a gente não queira ganhar dinheiro e viver da nossa profissão. Quem não quer? Não há nada mais digno do que isso, né? A gente quer. E o PT, eu não gosto de falar mal do PT, porque eu acho que o PT não merece nem a metade do que falou dele. Mas o PT foi muito negligente em alguns aspectos da construção de um apoio público para a arte particular, né? Espero que o PSOL, pelo que você está me dizendo, que é um partido que tem uma história com o PT, é um partido que saiu de uma dissidência do PT, guarda ainda algumas afinidades e diferenças, traga essa visão, como você está descrevendo tão bem aí, de que a arte é anterior à política. Na verdade, o que muda a sociedade é a cultura, não é a política. Se a gente não mudar na cultura, a política repete o que a cultura já está fazendo, né? Sim. Eu acho que isso que você traz, Pedro, é muito importante porque, de fato, se a gente não tiver uma articulação da política institucional, é impossível que a gente, enfim, se mantenha enquanto artistas, enquanto fazedores. E a gente tem cidades que são exemplo, né, de políticas de fomento, como São Paulo. Minas também é uma cidade que para a gente é muito representativa, sobretudo na construção de uma pluralidade, de uma diversidade artística, né? Entendendo que aí somos seres que pautam, né? Que vivem diversidades e, portanto, merecem também ter essas diversidades sendo discutidas nos palcos, porque a gente sabe que teatro, dança e as outras manifestações artísticas também fazem um diálogo com a sociedade. A arte molda o mundo ao mesmo tempo em que ela é moldada pelo mundo, né? É um debate também político sobre a sociedade. Teve isso que você fala também, para mim é muito importante sobre a democratização de acesso. Entender que nem todos têm a oportunidade, que nem todos estão nessa articulação, é muito importante também para a gente fazer um projeto de política pública que realmente olhe para todas as regiões, né? Acho que aqui no Rio a gente tem uma questão séria, que é a maioria dos nossos equipamentos municipais de cultura estão localizados no centro e na zona sul, sendo que zona oeste, zona norte, Grande Tijuca e afins abrigam a maioria da população. Então, a gente também precisa entender que há, de fato, uma centralização do orçamento. Então, também precisamos reivindicar mais equipamentos nesses espaços que geralmente são esquecidos pelo poder público. E entender também que até mesmo esses equipamentos que estão no centro e sul, em quais localidades do centro e sul estão. A gente tem, como falei aqui no início, diversas favelas, né, diversos morros no centro e na zona sul da cidade que também não são contemplados dentro dessa política pública. Então, olhar também para esses bairros, para esses territórios como potência de articulação com os seus agentes territoriais, com as suas comunidades, com as pessoas que convivem naquele território e também com uma possibilidade de investimento e de ampliação dos conhecimentos e dessas potências que estão nessas localidades geralmente negadas, para a gente também é muito importante. Esse direito à cidade, que a gente sempre discute também relacionado à mobilidade, também está no entendimento de que essa potência, eu falo essa porque está aqui no Vidigal, para mim é muito significante, está nessa vista maravilhosa, né? Um dos espaços que também é super efervescente. É perfeito, né? Isso que também é efervescente aqui de cultura também, né? Então, a gente divulgar a cultura daqui e ampliar esse intercâmbio de conhecimento, porque ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende, também é super importante para um debate de cidade, assim, de direitos mesmo, sabe? Havia uma intenção, em algum momento, no PT, que eu achava valorosa, que era o Vale Cultura. Não foi à frente. Não sei por que não foi à frente. Essas coisas da política, né? A pessoa como eu que estou fora, você assiste apenas aquela politicolândia, aquela confusão danada. É muito difícil saber o que realmente acontece. E isso não foi à frente. O Vale Cultura era algo semelhante ao Vale Transporte, ao Vale Alimentação. Era um desconto qualquer de imposto que o empresário dava para o funcionário e o funcionário podia comprar um livro, podia ir ao cinema, podia ir numa biblioteca, podia ir ao teatro. Era um modo que me agradava muito, porque ele financiava o consumo da cultura e não exatamente a produção. Me parecia uma vertente interessante.
Além, obviamente, como você bem disse, ser fundamental que o poder público se responsabilize pelos equipamentos. Nós não temos capital para construir os prédios, para fazer um teatro, para construir um cinema, uma biblioteca. Isso, de fato, tem que ser um empenho coletivo, né? Um empenho do poder público, que é o poder do povo. A gente também fala poder público, parece que é o poder dos políticos. Poder público é poder do povo. O povo, quando constrói um teatro, constrói para ele mesmo. Tem uma história ai meu Deus, aquele homem que construiu Brasília, Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Que eu gosto muito. Ele fez um teatro público lá em Niterói. E aí, quando ele apresentou o projeto, o pessoal notou que não tinha bilheteria. Aí perguntaram para ele, desculpa, seu Oscar, o senhor esqueceu de botar a bilheteria. Ele falou, não esqueci não, eu não botei de propósito. O povo já pagou pelo prédio. Então, não é para cobrar. Eu achei isso uma coisa maravilhosa, de uma certa maneira, né? E tem uma provocação nisso. Quer dizer, quando você constrói um prédio público, ele pertence ao povo, ele não pertence ao político. O político é transitório, o político é um administrador momentâneo do bem comum. Então, quando a gente pede para construírem cinemas públicos, no momento, drive-ins públicos, é igual pedir um hospital, é igual pedir uma escola. É um bem comum, não é para nós, artistas, ninguém quer ser dono de teatro, a gente não quer entrar no teatro e ficar o resto da vida lá dentro. A gente quer ter pauta, passar pelos lugares. Eu deixo de passear pela cidade do Rio de Janeiro, que não tem teatro. Só se eu for fazer rua, que é o que eu deveria tomar vergonha na cara e fazer. Né? Mas, não, é verdade, eu deveria, todo mundo deveria, nesse momento radical, tomar vergonha na cara. Não, eu acho isso sensacional e eu acho que também é uma discussão que a gente tem que entender muito aqui na cidade do Rio, né? Porque assim, isso quando você nos traz o exemplo do hospital, eu acho que a gente também deveria pautar como é que estão os nossos equipamentos e como estão as ocupações desses equipamentos, né? Acho que aqui nos últimos anos, os equipamentos municipais de cultura voltados para teatro, por exemplo, passaram por um processo que era da articulação feita a partir dos produtores. Então, a gente não recebia nenhuma verba para ocupar os espaços, então a bilheteria era a única forma de sustento, porque não havia edital, não havia dinheiro para ocupação, não havia como a gente pagar os nossos profissionais e tem toda aquela articulação com o material gráfico, né? Que, enfim, os teatros pedem. Então, quem é que tem condições para efetivamente ocupar um teatro público sem verba nenhuma? Então, assim, isso que você falou para a gente é fundamental. O teatro, o espaço já foi feito, já foi articulado para o povo. Então, tem que ter um incentivo, sim, para que nós possamos ocupar esses espaços e prestar os nossos serviços, que são esses ligados às artes, que são fundamentais, tanto para a nossa saúde mental, como eu disse no início, mas também para a nossa reflexão sobre o mundo, a nossa leitura sobre o mundo, o que são as nossas dramaturgias, Pedro, né? São conexões todos esses países que a burguesia brasileira admira e para os quais ela viaja quando está de férias, têm arte subvencionada. Todos eles, a Inglaterra, a Alemanha, a França, os Estados Unidos, todos eles têm enormes subsídios públicos ou doações de milionários para atividades culturais. Todos. A elite brasileira não entendeu ainda que a cultura é o que faz a riqueza do povo, né? Não adianta nada ter indústrias e não ter reflexão cultural, como você muito bem coloca. É na cultura que um povo se reconhece. Agora, eles não querem que a gente se reconheça. Eles querem que só exista a arte de homens brancos, dominada... Eu nasci na elite, né? Eu conheço muito bem como é que eles se movem, né? Eles sempre olham para o Brasil que veio da África, para o Brasil que veio dos nativos que já estavam aqui quando os europeus chegaram, com imenso desprezo, um desprezo intelectual. Não existe nenhum autor de versos de cordel que está aquele negócio dos escritores, gente, qual é o nome daquilo? Os escritores se reúnem lá, os brasileiros, a Academia Brasileira de Letras. Não tem nenhum escritor de cordel lá, que eu me lembro. Né? Não tem nenhum sambista que é considerado um grande poeta, né? Não tem nenhum afro-bailarino que é considerado uma expressão típica
excepcional do povo brasileiro. Tudo é a cultura branca, a cultura europeia. Tudo que fica parecido com a cultura europeia, aí, tá. Então, finalmente, o povo brasileiro está aprendendo a fazer arte quando faz a arte igual à arte europeia. Nós não temos nem a chance de saber ainda qual é o nosso teatro, qual é a nossa dança. A nossa música é tão poderosa que isso não conseguiram evitar. Eles não conseguiram impedir que a música brasileira fosse inventada. O samba é a maior expressão do Brasil. E o samba é a união dos africanos com aquilo que os brancos depuraram da música europeia, né? E com alguma coisa que ainda foi recebida dos nativos que estavam aqui. A importância imensa. Eu não gosto de falar disso porque parece que eu estou falando no meu próprio interesse. Eu falo sempre de outros assuntos. Mas você trouxe um assunto que para mim é apaixonante, é minha vida, né? Assim, o drama da minha vida é ser um ator que só cheguei no público brasileiro através da televisão. E eu queria ter chegado através do teatro. O meu teatro é muito mais importante para mim do que a televisão. Mas você sabe, Pedro, que eu fiz tablado, né? E aí, ali na minha pós-adolescência, chegando na vida adulta, eu vi uma apresentação sua lá no tablado, que era um improviso. Foi um dos momentos mais significantes para mim, assim, né? De ver você ali, que essa referência que articulou comigo na infância, com a minha família, que a gente acompanhou ali sua trajetória, tendo também esse contato, né? Pautando o teatro como reivindicação, pautando o teatro como uma possibilidade. Eu super entendo o que você traz, e eu acho que isso que você fala sobre as nossas manifestações de matrizes negras, eu acho que a gente precisa encarar o racismo institucional como algo que realmente atravessa todas as nossas plataformas. Tudo. O racismo, ele se reflete em tudo, se reflete na forma como a gente se comunica, se reflete na falta de políticas públicas e no entendimento que a gente também precisa fortalecer essas manifestações que vêm de matrizes negras, né? Uma pauta que é super importante é... A gente fala sobre racismo religioso, a gente fala sobre o racismo que efetivamente está nessa construção. Será que é realmente uma negação a essa manifestação cultural ou é, de fato, uma negação a uma manifestação religiosa tradicional que vem de povos africanos, enfim, de matrizes negras? Eu acho que a gente precisa combater o racismo todos os dias, assim, e ele se repete, obviamente, na nossa construção. Eu faço parte de um movimento aqui no Rio, que é do Teatro Negro, que vem reivindicando aí essa construção histórica, que também teve grande projeção com Abdias do Nascimento, né? Ali, o Teatro Experimental do Negro, que é de fato a gente trazer o teatro como uma filosofia de vida. Quando a gente vai para o palco encenar, para além das concepções estéticas e dramatúrgicas, tem todos esses atravessamentos sociais. Tem o fato de eu ser uma mulher preta, favelada, bissexual, mãe solo, que tem aí vários enfrentamentos junto a todos os colegas que vivem também, né? Tem tudo isso que você falou. Enquanto a gente insistir em ser um país europeu, nós nunca seremos quem nós somos. Nós somos um país africano. Outro dia eu falei isso, o cara falou, eu achei que o Brasil é na América do Sul. Eu falei, não é não. O Brasil é na África. É lá que o Brasil está. Os índios que estavam aqui, os chamados índios, coitados, que nem índios são, eles são vários povos. Os povos que estavam aqui são muito mais semelhantes com os africanos que foram trazidos para cá do que os europeus que dominaram tudo isso aqui. Então eu falo, nós brasileiros temos que entender que nós temos que insistir na negritude da nossa essência até chegar o dia em que todos nós sejamos tão negros que esse assunto desapareça. Todos nós sejamos tão pretos, tão nativos, que isso desapareça. Mas está muito longe desse dia acontecer. Está muito longe. Mas porque também a gente não tem... Eu acho que a luta é sobre isso também. Eu acho que a Lei 10.639 foi um grande avanço também, né? Então, falar sobre povos quilombolas, falar sobre povos indígenas, falar sobre essa construção nossa, a partir desse entendimento que, de fato, somos um povo que participou aí de um processo de estupro colonial, né? E que estamos aqui hoje também por conta de toda essa violência que chegou no nosso país, é super importante. Então, e aí eu acho que por isso que a gente tem que pautar também a educação, né? Que a educação é a única forma da gente realmente fazer essa construção e esse entendimento de sociedade ampla, né? E uma educação africana, né? Porque eu não estudei nada sobre a história da África na escola. A África, para mim, não existe. Eu, depois de adulto, fui me interessar. Eu comprei um livro de orixás quando eu tinha 30 anos de idade.
Eu comprei um livro para ler dos Ori, porque eu não sabia nada. Eu não sabia os países da África, não sabia de onde tinham vindo os brasileiros que foram escravizados. As palavras são muito ruins, né? Porque nós não temos nem palavras para descrever a nossa história. Eu nunca sei como chamar as pessoas africanas que foram trazidas para cá. É difícil, porque tem que descobrir essa palavra. A gente fala escravo, parece escravizados, é igual preto, negro, qual é a palavra que não é ofensiva? Tudo é tão agressivo, tudo é tão ofensivo, que eu não consigo nem encontrar um modo delicado de falar num assunto, sabe? Como você falou também da sexualidade. Nós temos que insistir na sexualidade variada até esse assunto desaparecer, até não ser nenhuma mais importância a intimidade da pessoa, que as pessoas possam viver sua intimidade do modo que bem queiram. Mas é proibido. Se você pegar hoje 2 homens de mão dada na rua, tem uma opção de gente que se acha no direito de bater neles. E por aí vai. Se você tiver 2 mulheres ou 2 homens que querem adotar uma criança, tem uma opção de gente que acha que 2 mulheres não é uma família, ou que 2 homens não é uma família. Então a gente tem que falar nisso e lutar contra isso, até esse assunto não existir, até ser tão natural. Sabe o que é, cara? Isso é uma loucura, porque eu tenho amigos que falam assim, não tem preconceito, mas aí eu falo assim, se a sua filha namorasse um homem preto, você teria problema? O cara fala, vou ser honesto aí. Então, tá entendendo? Isso tem que, uma hora, não ser problema nenhum. Que a gente olhe para uma pessoa branca, ou para uma pessoa negra, ou para uma pessoa das origens nativas daqui, e não note a diferença. De tanto que a gente esteja misturado, embolado. Total. Eu acho que isso que você fala, né, vem para uma construção que é a disputa de linguagem. A gente vive um processo de disputa de linguagem porque justamente a gente está aí disputando os nossos vocabulários que sejam condizentes com as nossas realidades, né? Acho que teve alguém aqui que fez um comentário falando precisamos de uma educação decolonial. Certamente, precisamos ter uma educação decolonial que realmente nos mostre as nossas capacidades. Eu acho que nesses últimos anos, embora a gente tenha tido aí um regresso, os avanços que foram propiciados para a gente na articulação com as universidades públicas, as nossas inserções, né, também possibilitaram que nós fôssemos sujeitos das nossas próprias histórias, não apenas objeto. Então, a partir das nossas óticas, contarmos as nossas próprias realidades, eu acho que também foi um avanço, né? Enfim, a gente está vendo aí o quanto que isso tem, de fato, sido articulado na sociedade, por isso também que esse fascismo ele está crescendo tanto, porque ele viu que nós, enquanto povos que sempre foram marginalizados, criminalizados, violentados, estamos aí, como sempre estivemos, lutando e reivindicando os nossos poderes de fala, né? Os nossos lugares de fala. E eu acho que essa é uma discussão muito profunda, Pedro, que realmente a gente tem que pautar. Isso tudo é a cultura, quer dizer, o lugar de fala é total. O lugar de fala não é apenas o lugar onde a pessoa está. A liberdade, como eu entendo, é para tudo. O lugar de fala é total. Qualquer pessoa pode falar de qualquer assunto, respeitosamente, com senso de humor, com grandeza, se você conquistar essa empatia. Agora, se você, de fato, vai falar da cultura africana do alto da tua cultura europeia, aí você não tem esse direito. Aí a pessoa que está lá na cultura africana tem direito de falar, pera lá, você não pode me representar dessa maneira. Eu estou falando isso porque eu vou te contar uma coisa muito interessante. Olha, você deve estar cheio de coisa para fazer e eu aqui gastando. Eu estou adorando o papo, eu estou adorando o papo. Fique à vontade, que você que está na correria aí, tá? Eu fiz um papel de um homem preto quando eu tinha 25 anos de idade. Eu pintava minha cara de preto, botava uma peruca, porque eu tinha escrito uma história sobre um preto que tinha preconceito de preto. Essa era a história que eu contava. Eu tive um motorista que era assim, ele era orgulhoso de dizer que o filho dele só namorava mulher branca. Ele falava, meu filho só namora branca. Ele era assim, ele parecia um... E eu achava que o lugar mais poderoso onde você guarda uma opressão é dentro da própria pessoa que está sendo oprimida. Você põe culturalmente dentro dela um desprezo por ela mesma, uma falta de consideração por si mesma. E eu sou um homem branco, eu nasci branco, mas eu sou um ator brasileiro. Eu me acho na responsabilidade de representar todos os tipos brasileiros. E os tipos brasileiros têm muitos fenotipos.
Tem brasileiros como eu, tem brasileiros louros, tem brasileiros com a pele mais escura, tem brasileiros com traços mais indígenas. Eu não me vestia de preto para tomar partido de uma caricaturização de características físicas de uma parte da população. Eu me vestia de preto do mesmo modo que nessa mesma peça eu botava uma peruca e um sutiã para fazer uma mulher. Eu botava um paletó para fazer um executivo e botava uma sabatina para fazer uma batina para fazer um padre, né? Sabatina é ótimo. Então, o lugar de fala, estou falando isso para você, atriz, e veja, para mim, será maravilhoso o dia que uma atriz como você seja convidada para fazer o papel de uma madame loura de classe alta. E que você, com os recursos possíveis da maquiagem e tudo, você possa fazer esse personagem, porque essa é a liberdade. A liberdade é estar em todos os lugares de fala, ainda mais para nós que somos atores, cujo nosso papel é dar voz aos personagens da nossa sociedade, né? Posso trazer uma consideração em relação a isso, Pedro? Você não só pode, como esse lugar aqui é seu. Eu é que falo demais. Fala aí. Então, tem uma pauta que é muito importante para a gente, que é assim, o movimento do blackface na nossa sociedade, né, foi um movimento que surgiu ali em detrimento das pessoas negras, né? Então foi um movimento que surgiu para justamente satirizar os corpos negros. E existe, obviamente, um movimento de nós, enquanto artistas pretos, que é da discussão sobre quais são os nossos lugares efetivos na pauta do teatro, na pauta da construção de uma identidade negra nos palcos, né? Então, acho que tem uma discussão grande, emblemática aí em torno desse arquétipo, que também é importante que a gente entenda essa discussão, no sentido de há uma reivindicação para que os nossos corpos estejam atuando, porque, de fato, não existem políticas públicas efetivas para a gente aqui. Então, essa pauta, e assim, com todo o respeito que eu tenho à sua trajetória, a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, tem uma construção aí que muitas das vezes parte para a gente num lugar que é da nossa invisibilização. O projeto de blackface, de pintura, ele também surge como um processo para nos invisibilizar enquanto artistas na cena, sabe? Então, tem toda uma questão aí histórica, sociológica, que está muito ligada. Entende? Tem, claro que tem. Não tem em mim, mas tem no panorama. Sim. Entende? Vou te dar um exemplo interessante. Tem uma peça chamada Hamilton, que foi escrita por um norte-americano de origem caribenha. E é uma peça que os personagens todos são brancos, porque são aqueles norte-americanos fazendo a guerra da independência deles. Os personagens são todos brancos, mas os atores são todos negros. E você vai ver a peça, isso não tem nenhuma importância. Em 2 minutos de peça, você está vendo a história que está sendo contada. Não é porque um ator tem uma pele mais escura que ele não pode representar um personagem que teve uma pele mais clara. É disso que eu estou tentando falar. Porque o lugar de fala do ator é o lugar do outro. Eu acho que isso é uma contribuição para essa questão, né? O lugar de fala do ator é o lugar do outro. E o outro quem é? O outro é a variedade dos arquétipos da sociedade onde ele está inserido, né? Mas é uma questão interessante. Mas a sua é uma reflexão. É muito procedente. E será que se a gente também trouxer, até num espaço de reflexão mesmo, tá? Assim, como espaço de construção, será que entendendo também toda essa historicidade da ausência dos corpos negros nessa articulação, será também que a gente não pode pensar em propostas em que a gente também convide outras pessoas negras para também vivenciar essa historicidade, né? Essa consequência toda desse racismo que foi imbricado para fazer esse processo? Sabe? Eu acho que é uma reflexão mesmo que a gente precisa ter de maneira ampla com a sociedade, porque é uma pauta acho, que... Não, eu nem acho esse assunto assim tão relevante para esse momento aqui. O momento aqui é que você consiga uma cadeira de vereadora para levar à frente o projeto de uma Câmara de Vereadores a favor do povo, né? E não uma Câmara de Vereadores a favor de negócios privados. Isso é que é importante. Depois que vocês estiverem lá, nós teremos mais oportunidades para aprofundar essa e muitas outras questões. Mas uma coisa eu concordo com você. Tudo é o preconceito. Tudo é a opressão do homem branco contra a cultura nativa e contra a cultura negra. E diria até que tudo é a opressão do homem sobre a mulher.
depois de conviver com... Eu não aprendi isso sozinho, foi naquele espetáculo que você viu, que eu fazia com a Graziella Moreto, que eu aprendi o tamanho da opressão que o homem exerce sobre a mulher. E tudo é isso, tudo é a opressão, e a opressão do homem branco, da cultura do europeu, sobre a cultura nascida em África e que aqui no Brasil se construiu de tantos modos, é a grande opressão. O Brasil não existe por causa desta opressão. Eu só quis fazer um parêntese sobre o lugar de fala do ator, porque é um ponto interessante, assim. Sim, não, a gente tem que discutir, tem que ampliar a reflexão. Acho que é realmente a gente trazer aí diversas consequências que implicam também nesse nosso direitos, né, enquanto artistas, enquanto fazedores que querem fazer esse debate social, sobretudo, né? Vou te contar uma outra coisa interessante. Eu fiz um filme com Lázaro Ramos. Foi escrito pelo Jorge Furtado. O filme chama O Homem que Copiava. O Jorge Furtado, quando escreveu como é muito natural, imaginando dois atores brancos. E ele estava procurando um jovem ator. E aí o Lázaro tinha chegado com um grupo de teatro do Olodum. E eu falei para o Jorge naquela época, ele me perguntou, eu preciso de um ator bem jovem. Eu falei, olha, cara, um ator bem jovem, você vai encontrar ele fazendo teatro. É lá que está ele. E aí o Jorge, não sei como, acabou chegando no Lázaro. Aí ele me ligou e falou, Pedro, eu encontrei um ator maravilhoso, sei igual, mas ele é afrodescendente. Aí eu falei, ué, e daí? O Jorge é uma pessoa genial. Ele falou, pois é, não vou mudar nenhuma linha. Então ele não reescreveu nada. E o filme funciona perfeitamente. É disso um pouco que eu estou falando, sabe? Existe uma superação, no caso específico dos atores. Os atores representam como eles não são. Então, entende? Assim, eu adoro esse filme. Vê lá, chama O Homem que Copiava. Eu amo esse filme. Eu fui assistente de Lazinho ano passado. Então, é uma pessoa super importante para minha trajetória também. Eu olho para o Lázaro, eu vejo um colega, eu vejo uma pessoa, não vejo nada além disso. Esse dia que tem que chegar, entendeu? Em que esse dia vai chegar, mas só vai chegar. Eu acho que é isso que você está falando. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que esse dia ainda não chegou para gente. Então, ainda temos muitas complexidades nessa questão, né? A vivência de uma pessoa negra, assim, e eu acho que está muito ligada às vivências e essa falta de oportunidades que temos na nossa cena. Então, está muito ligado porque, de fato, se a gente não está na cena, se a gente não está produzindo, se a gente não está conseguindo dialogar artisticamente e produzir e mostrar os nossos talentos a partir dos nossos corpos também, é também sobre uma violência. Então, é mais sobre um conceito institucional, sobre uma construção que a gente precisa cada vez mais debater com o poder público do que qualquer outra coisa. Tem uma coisa que eu acho muito importante aqui, que é a discussão sobre teatro negro e teatro de estética negra. E aí, há uns 4 anos atrás, essa discussão retomou aqui na cidade, que a gente pode ter projetos de estética negra ou a gente só pode ter projetos de teatro negro. A discussão é quais são os projetos que estão sendo valorizados, quais são os projetos que estão tendo investimento do poder público. Os projetos que pautam as questões negras também são projetos produzidos e idealizados por pessoas negras ou são apenas projetos idealizados por pessoas brancas? É óbvio que pode ter. A gente vive uma democracia, a gente pode ter projetos que pautem as questões negras na cena e que sejam de produtoras, produtores que têm uma articulação branca. Obviamente isso pode ter, mas o que a gente precisa pautar mas e o povo preto também, o povo preto que também idealiza, que também produz, que também quer ter seus projetos sendo articulados e tendo investimento da instância pública? Como é que estão? Quais são as discussões em torno disso? Então, eu acho que a gente precisa ampliar esse debate para um debate de oportunidade e democratização de acesso. Quando a gente tiver, de fato, uma sociedade que seja realmente democrática, a gente vai poder ampliar essas reflexões para outros lugares. Mas enquanto a gente ainda tiver essa falta de oportunidades, enquanto a gente ainda tiver pessoas com fome, pessoas com muita riqueza, a gente não vai estar vivendo a democracia. Então, obviamente, que esses atravessamentos todos vão estar imbricados nas nossas reivindicações, sabe? Eu acho que tem esse movimento, que é movimento dessas violências. Isso que você fala de não ter conseguido fazer sua construção
no teatro, pra gente é muito importante porque eu, por exemplo, gostaria de ter sido só atriz, né, Pedro? Muitos de nós gostaríamos de ter sido só artistas, mas a Isso, gente teve que aí se relacionar com outros ofícios para conseguir é, efetivamente fazer os nossos processos enquanto isso, artistas, enquanto atores. Eu tenho uma produtora hoje que se abriu para escrita e produção de projetos de grupos independentes, grupos negros, grupos de é, favela, grupos LGBTQIA+. Eu gostaria de ter isso. continuado só como atriz, mas a necessidade e as limitações que a gente tem, a falta de formação, a falta da democratização de acesso, a falta de políticas públicas reais de investimento, fez com que eu tivesse que ir para o outro lado da construção e também fazer uma articulação de manutenção da nossa história e de apoio aos grupos e coletivos que estão também nessa mesma trajetória que é a minha, né? Que é uma realidade constante, sabe? Não, eu te entendo perfeitamente, é exatamente verdade isso que você falou. Eu, antes de começar a fazer televisão, eu fui trabalhar na televisão como ator, eu tinha já 30 e poucos anos. Eu estava totalmente convencido de que eu seria uma pessoa que viveria com 4, 5 mil reais por mês quando o teatro estava indo bem. Eu estava totalmente convencido disso. Essa é a realidade de um ator. É 3 mil reais, é 2 mil reais, é 4 mil reais. Você está certíssima. Falta muito, 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 muito para ser construído. Falta tudo. Né? Falta tudo. Olha, eu não quero tomar teu tempo. Eu imagino que você tem que voltar aí para a tua atividade aí. Eu queria te falar que foi uma alegria te conhecer. Humildemente, eu agradeço que você esteja dedicado a fazer uma coisa que é para o bem coletivo, sabe? Você sair do conforto da sua vida e se dedicar a uma... É uma luta, né? Você ganhar uma vereança, você conviver com aquelas pessoas, né? Com toda essa realidade da política brasileira, eu imagino que é um empenho danado. E eu fico feliz que você esteja dedicado a isso. Tomara que essa conversa aqui ajude as pessoas a te conhecerem melhor e que você chegue lá e outras pessoas também, tá bom? Eu queria te agradecer também, porque, enfim, você abriu aqui a sua rede de amigos, sua rede profissional. Então, acho que para a gente, eu falo enquanto candidaturas mesmo, tem sido algo muito importante o que tem acontecido nas redes sociais, que é essa possibilidade do diálogo. Eu vi que você fez uma live com a Mônica Cunha, que é uma grande referência para Ixi, mim também no ela debate, foi né? ótima. Nossa, eu assisti, foi linda. A Mônica é uma pessoa super Eu querida e não tem conhecia ela também. As pessoas não são conhecidas. Você bem falou, é uma invisibilidade danada, né? Tem que... sim, A verdade anda devagar, viu? A mentira anda rápido pela sociedade. total, Mas total. nós haveremos de ser tantos que a verdade vai acabar ultrapassando a mentira, se Deus É quiser. isso. É Ó, até isso. eu estou ficando religioso, ó, se Deus quiser. Mas Deus pra gente para cada um tem uma ideia de Deus, né? Então, tá tudo Isso bem, mesmo. acho que a Esse energia Deus aí, esse Deus mais diversificado. Que eu quis é dizer. isso. Pedro, obrigada, viu? A equipe tá aqui acenando mesmo, então muito obrigada de novo, obrigada a Tá todo bom. mundo que acompanhou aqui, quem puder e quem quiser conhecer é só o De Fato nas redes sociais. O nosso número, porque é uma campanha colaborativa, é É 50335. 50335. O Posso falar teu uma coisa número é... rápida sobre isso? Tá? Rapidinho. O 335 é a única linha de ônibus que até hoje existe que faz o trajeto Cidade Alta Centro. Eu precisei sair de casa porque essa linha acaba às 11 da noite, vivendo como artista, eu não tinha como voltar para casa. Então, na nossa construção aí já tem um debate importante sobre mobilidade e direito à cidade que já está no nosso número. E a gente usa o slogan que é sol, aponta para o sol, na cabeça, que é acessibilidade. Então, para a galera de Libras, isso aqui é sol na cabeça. Eu Isso. me formei em letras, né? Então Libras foi muito importante também na minha formação. Então, Pedrinho, também vou te liberar. Obrigada, Não, obrigada. eu estou tranquilo, estou preocupado que você tem que viver aí, Felipe. Aí. Não, eu vou mesmo que eu vou panfletar mais um cadinho, falar aqui com a galera. E Tá é bom, isso. mas à noite eu vou falar com o Chico Alencar, Ai, que mais tarde. lindo! O Chico é um querido, uma referência pra gente. Que O bom, que Chico é um bom. cara muito legal. Querido, olha, Sim. puxa vida, que alegria te conhecer. Espero que Alegria quando é eu estiver aí minha. a gente se encontre pessoalmente, tá bom? Tá bom, querido. Um beijo. Beijo grande, fique bem aí. Tchau, tchau. Você também. Tchau.